Olá, jovens! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala CTM. E hoje nós estamos aqui com um casal muito especial. Antes deles se apresentarem, falar um pouquinho, eu vou introduzi-los um pouquinho para vocês conhecerem o quão nós estamos bem acompanhados hoje. Então, hoje nós estamos aqui com o casal Del Guesso, presidente Del Guesso, e o presidente Del Guesso, ele já foi bispo por 11 anos, né, não direto, né, mas somando aí a quantidade de tempo que ele serviu como bispo. Ele também foi presidente de estaca por 10 anos, e ele serviu como, ele e a Sister Del Guesso, né, presidiram a missão São Paulo Oeste no período de 2013 a 2016. Também, o presidente serviu como 70 diária nos períodos de 2017 a 2022, e eles estão servindo ainda, não terminaram. Sim, ainda não. Como conselheiros na presidência do CTM de 2023 a 2025. A Sister Del Guesso, ela foi educadora por 34 anos, eles têm 7 netos, e eles estão casados há 43 anos. E nós gostaríamos de ouvir um pouquinho mais de vocês, e agradecer a presença de vocês aqui, né, por aceitar o convite para participar desse podcast hoje. Agradecemos a você pela oportunidade. Sim. E tudo isso que você anunciou foi só consequência da vida na igreja, né? Não planejamos nada disso, o Senhor planejou. Bom, de alguma forma nós planejamos, depois eu conto. Muito bom. Mas hoje, né, nós estamos felizes em ter vocês aqui, especialmente porque o tema que nós temos para conversar com vocês hoje é justamente focado na missão, sobre o que os missionários eles podem se tornar durante a missão, mas especialmente também após a missão, né? Falando aí sobre as consequências das escolhas que vocês fizeram ao longo dos anos como membros da igreja. Inclusive veio à minha mente, né? A quem muito é dado, muito é exigido. Mas a gente sabe que a quem muito é exigido, muito é dado também em termos de bênçãos. E para começar hoje a nossa conversa, falando aí sobre o nosso tema, em relação ao que os missionários eles podem se tornar no campo missionário, eu gostaria de que vocês pudessem compartilhar o que vocês acham que é a principal transformação que ocorre na vida de um missionário durante sua missão de tempo integral. Quer começar? Posso. Bom, eu acho que há um amadurecimento espiritual muito grande, né? Porque eles têm um tempo grande de estudo, tanto estudo pessoal como estudo com companheiro, e eles amadurecem em relação ao testemunho que eles têm de Cristo, eles se aproximam mais de Cristo, então eles entendem melhor os convênios, né? Então tudo isso traz um grande amadurecimento para eles. Então, espiritual, claro que eles vão amadurecer fisicamente, emocionalmente também, né? Mas o amadurecimento espiritual é muito grande, eu percebo dessa forma. Pensando em mim como jovem, quando eu fui para a missão, eu tinha um pouco mais de 3 anos de membro, eu me batizei com 14 para 15 anos, e cheguei na missão com 18, na época podia ser com 18. Como hoje, né? Como hoje é. E foi uma experiência singular para mim, porque eu aprendi muita coisa na missão que eu poderia praticar em minha vida. Não só na vida espiritual, como na minha vida em si. Vamos dizer assim, eu era um jovenzinho numa cidade, no Rio de Janeiro, num bairrozinho. Eu vim para São Paulo, né? E já era muito grande para mim e tal. Eu aprendi muito com os membros que eu visitei, com as famílias que eu batizei, vendo o seu progresso, e depois eu botei em prática na minha própria vida. Como presidente de missão, né, direto ali com jovens, é uma influência super positiva, quando o jovem se permite a viver a experiência, né? A missão ela não transforma por si só. O presidente da missão tem uma influência muito grande, e da parte do jovem vem do princípio da obediência. Excelente. Muito obrigada. E pensando, né, nessas experiências e nessa transformação que vem devido à decisão, né, e à disponibilidade e disposição que eles têm, né, de se deixar ser moldados também, quais são algumas das qualidades mais importantes
que o missionário ele pode adquirir durante a missão e como essas qualidades podem moldar o futuro deles. Vocês falaram um pouco sobre a questão do testemunho, a questão deles se aproximarem do Salvador Jesus Cristo, e ao meu ver isso é uma das coisas mais importantes que o missionário ele pode obter e ele pode vivenciar durante a missão. Mas em termos de qualidades, o que vocês diriam que seriam qualidades mais importantes ou essenciais para um missionário no campo e que abençoaria e abençoa eles após a missão também? Eu acho que eles, ao se aproximarem de Cristo, eles passam a desenvolver mais os atributos de Cristo, não é? Então, ser obediente, ser virtuoso, ser caridoso, todas as coisas que Cristo fez, eles vão aprender muito sobre Cristo, se aproximar de Cristo e desejar, né, fazer as coisas que Cristo fazia. Então, as qualidades de Cristo vão estar permeando a vivência deles na missão. Então, são qualidades importantes. E eu acho também que eles se tornam mais também responsáveis. É uma qualidade bem interessante, a responsabilidade, porque quando eles chegam, talvez eles não percebam que falta um pouquinho disso, né? Mas até porque a idade, né? Eles vão crescendo no campo missionário e eles vão adquirindo responsabilidade. Mas os atributos de Cristo são os mais importantes, que eu acho, que eles procurem desenvolver no campo missionário. Eu estou pensando aqui agora numa sister, sobre qualidade. Nós recebemos ela no campo, ela veio de Ceará, Sister Vale. Sim. E ela não falava na missão, né? Ela dá uma mensagem, um discurso, um pensamento, e desenvolveu a tal ponto na missão que ganhou a sua autossuficiência, mora em Portugal hoje, tem 2 filhos, né? Como ela, né, entre outros missionários, o desenvolvimento de performance, de beleza, de caráter, isso atribui muito para o desenvolvimento da vida deles. Muito bom. Enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando, né, realmente essa parte, né, dos atributos de Cristo, isso influencia não apenas na qualidade dos relacionamentos que eles vão ter dentro do campo missionário e fora do campo missionário, mas na vida profissional, na vida educacional, na vida familiar futura, que eles vão construir após a missão também. E pensando sobre isso, pensando sobre esses aspectos, né, pós-missão, quais aspectos, né, dessas experiências missionárias que eles vivenciam no campo continuam a influenciar a vida de vocês depois da missão? Porque vocês já tiveram aí algumas experiências missionárias diretamente com os missionários, e eu gostaria que vocês pudessem compartilhar um pouquinho, pode compartilhar alguma experiência que vocês veem que continua influenciando a vida de vocês, mesmo no pós-missão. Deixa eu começar essa. Pode começar. Bom, como os missionários vivem os atributos, nós também vivemos, né? Nós avaliamos assim que as revelações eram diárias, né? As experiências com Salvador eram diárias, né? Certa vez eu estava na rua e fui para casa, fui para o endereço de um missionário, porque o Espírito falou. E quando eu cheguei lá, bati no portão dele, o companheiro veio atender e o companheiro falou: "Como você sabe, presidente? Eu não te liguei." Eu falei: "Você não precisa me ligar, o que está acontecendo?" Meu companheiro está chorando, ele está com dificuldade e tal, e a gente já está em casa há 3 dias. E nós entramos, conversamos com aquele missionário, e ali a vida daquele missionário mudou, né? E nós temos ele ainda hoje, né? Uhum. Entre outros pontos, a nossa vida muda, né? Espiritualmente. Mas muda também no caráter familiar, né? Porque aproximadamente 500 missionários passaram por nós. E além disso, nós temos hoje as esposas e os maridos dos nossos missionários e os filhos deles. Somos uma família, né? E ela é a grande vó.
Eu adoro os meus netos, todos os 7 que eu tenho, mais os vários que eu não tenho conta de quantos são agora, né? Mas uma coisa que, não sei se a resposta seria agora, mas os missionários, eles crescem em habilidades, né? De falar com as pessoas, de conversar. Eles entram na casa das pessoas de vários níveis, eles percebem a maneira como eles podem se colocar, falar. Eles fazem metas, eles fazem planos. Então, tudo isso é muito importante para a vida dele, né? Então, eu queria te contar, que eu falei, eu te conto depois, né? Que quando o presidente Del Guercio, ele veio da missão dele de jovem, né? E nós começamos a namorar, ele veio com isso, e aí nós fizemos muitas metas, fizemos planos de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, e as metas de curto prazo, que era a gente casar, né, e como ia ser, a questão de filhos, a gente decidiu que a gente ia tirar uma palavra do nosso dicionário, que era a palavra divórcio. Isso não fazia parte, né, da nossa vida, não faria parte da nossa vida. Nós planejamos que iríamos trabalhar tanto tempo e que a partir dos nossos 50 anos nós iríamos servir full time para a igreja. Olha só, sem saber de nenhum chamado desse. Nessa época a gente tinha 21 anos, 22 anos. Exatamente. Então, mas não foi por mim isso, tá? Foi por ele, pelo que ele desenvolveu na missão dele. Então, foi muito importante para a nossa vida essa visão dele a longo prazo, né? Porque às vezes a gente tem uma visão mais curtinha, né? A vida é eterna, né? Então, a gente teve muito proveito disso. E os missionários vão ter também, né? Se eles tiverem essa... A gente fala nos devocionais, né? Programem o seu tempo missionário, né? Conheçam o fim desde o início, tá? Para que vocês saibam como vocês querem terminar a sua missão. Ou a sua vida. Ou, né? A sua vida, pois é. Estamos falando aí de vida depois da missão, né? Então é isso, eu acho que eles... Nossa, o que a missão proporciona para vocês, missionários, é um legado enorme e que vocês vão aproveitar para toda a sua vida. Eu imagino agora que nós vamos estar falando para alguns que já se decidiram e para outros que ainda estão pensando, né? Eu queria dizer que uma missão não tem nada a ver com a sua vida, tem a ver com o Salvador Jesus Cristo. E Ele já te chamou. Você já conhece a igreja, já conhece o propósito. Então, como um jovem diz, só vai. Excelente, eu gostei muito disso que vocês falaram, isso que o presidente Del Guercio acabou de falar, me lembrou eu estava lendo recentemente um livro, né, Como Receber Resposta às Suas Orações, do Jenner Cook, e tem uma experiência que ele fala justamente sobre isso, né, um jovem que ele não tinha expectativa, né, ele não tinha esse desejo de servir, e esse líder, ele chega para esse jovem e fala assim, eu soube que você vai servir missão. Ele, mas quem falou isso? Eu nunca falei sobre isso. Ele falou, o Senhor falou, né, o Salvador Jesus Cristo falou que você iria. Então, realmente, o Senhor conhece a nossa vida e Ele sabe a disposição do nosso coração antes que nós cheguemos nesse ponto mais maduro da ideia, né? E eu gostei muito dessa perspectiva que vocês trouxeram e, inclusive, eu estava pensando sobre isso, né? Ver o fim desde o começo. Eu falo muito isso com meus missionários em aula, né, nos distritos. A princípio, quando eles vão ensinar as pessoas, né, que vocês possam ver o fim desde o início, mas não é apenas sobre as lições que eles ensinam, né, sobre essas pessoas que eles ensinam, ou que eles vão batizar, que eles vão abençoar, mas é sobre o fim da missão deles, a vida após missão deles, porque às vezes a gente não consegue fazer essa conexão, né, como todos os pontos eles se ligam, mas as nossas escolhas de hoje, elas realmente influenciam depois, né, quem nós estamos nos tornando agora. Mas excelente a resposta de vocês, eu amei. E aí, a gente já está quase no finalzinho, só tenho mais 2 perguntas para fazer para vocês, né, pensando ainda sobre a questão do pós-missão e quem eles se tornam. Como a missão de tempo integral, ela pode impactar o futuro profissional
acadêmico e pessoal de um missionário. Eu sei que vocês já falaram um pouquinho sobre isso, mas se vocês pudessem compartilhar um pouco mais sobre como a experiência da missão, ela impacta nessa parte profissional e educacional, pessoal, familiar de um missionário. Bom, eu sempre digo para os jovens, para os missionários aqui, quando dou aula do English Connect, que eu era um jovenzinho, conhecia a igreja. O meu primeiro nome é José, mas lá na época eu era o Zé, né? Eu era o filho mais novo da casa, era eu que tinha que ir na rua, eu que tinha que fazer tudo. E todo mundo falava, manda o Zé, manda o Zé. E eu fui para a missão, né? E na missão eu me tornei o Elder Del Guerço. Isso já deu impacto para mim, sabe? Eu acreditei na minha pessoa e aquilo me transformou, né? E depois, visitando os membros, eu entrei em muitas casas aqui em São Paulo e eu vi que aqueles bem-sucedidos, eles se tornaram bem-sucedidos por causa da educação. Estudaram, tiveram uma formação, enfim. E entrei também na casa dos operários e eles foram bem-sucedidos naquilo que eles escolheram. Tinham suas casas, a sua família, né? E eu aprendi que eu poderia ser o que eu quisesse depois da missão. Eu era o fator positivo ou impeditivo. E ao longo da vida, né, eu falava para eles também o seguinte, que eu era pobre, né, mas eu era pobre todo dia. E é muito ruim ser pobre todo dia. Né? E a minha vida foi mudando com relação à questão da vez que eu estudava e aprendia e me colocava melhor. E minha vida mudou. Né? Eu casei com uma professora que ajudou muito, né? Ela sempre trabalhou também, nos ajudamos no curso da vida. Então é isso. Você pode determinar o seu futuro. Eu acho que agora, né, antigamente não acontecia tanto, mas agora é uma troca de cultura tão grande, né? Então, os brasileiros estão aprendendo espanhol, estão aprendendo inglês, os hispânicos também estão aprendendo português, estão aprendendo inglês, estão aprendendo francês, não, muitas línguas. E tudo isso vai beneficiar o missionário, né? Aprender um novo idioma, e a gente dá um English Connect aqui no CTM, vai valorizar muito o currículo deles, né? Então, e mesmo para quem é brasileiro e que vai fazer missão no Brasil, nossa, quais de nós tem 1 hora por dia para estudar um idioma, o inglês? A gente não tem mais esse tempo, né? Então, eles são abençoados além do tempo, né, com o dom das línguas mesmo, porque eles estão com manto missionário e eles podem aprender. Eles vão ter muitos companheiros hispânicos, vão ter companheiros americanos, e os hispânicos companheiros brasileiros, americanos. Então é uma mistura tão grande de culturas, e isso tudo é para favorecer, né, eles no futuro profissional deles. Hoje eu falo, eles podem, com as línguas, com os idiomas, eles podem trabalhar em qualquer parte do mundo, não é? Então, profissionalmente, eles vão ser muito abençoados. E ainda com a questão do que eu falei, né, da liderança deles no campo missionário, né? Você ser um líder de zona, um líder de distrito, ser uma assistente treinadora, vai te ajudar profissionalmente. Né? Você fazer metas, planos, né, em relação aos seus pesquisadores, ao seu estudo, também vai ajudar você profissionalmente. E o que é interessante em relação aos planos e as metas, que você vê o resultado. Você está numa área, você traça um plano para um pesquisador e você vê o resultado e a mudança. E você começa a acreditar assim, se eu pude com ele, eu posso comigo. Exatamente. Muito bom, excelente. Então, para encerrar, né, o tempo passou muito rápido aqui, mas que conselhos vocês dariam para os jovens que estão considerando uma missão de tempo integral e o que eles podem esperar, né, em termos de crescimento pessoal e transformação? Eu sei que vocês, durante suas respostas, com certeza já ajudou muitos deles que estão nos assistindo ou nos ouvindo, mas se vocês têm um conselho específico para dar nessa mensagem de encerramento, qual seria esse conselho? Vai, amor, pode dar um conselho. Olha, a obediência é
um princípio do Pai Celestial, né? E na obediência existe poder. A partir do momento em que somos obedientes àquilo que Ele nos pede, existe uma troca. E Deus é muito fiel nessa troca, né? E você sabe que são dois lados, né? Nessa vida espiritual, aqui nesse mundo, o bem e o mal, né? Você só precisa escolher um lado. Depois que você escolher o lado, segue seu líder, que nesse caso do bem é o Salvador Jesus Cristo, né? Quando você entender um pouco do caráter do Salvador Jesus Cristo, as coisas vão mudar dentro de você. E isso vai te trazer luz. E quando você tem essa luz, as pessoas vão querer se aproximar de você. Essa é a transformação. Não nas pessoas, mas em você, né? E existe pessoas em algum lugar desse mundo que está esperando por você para ouvir do Salvador Jesus Cristo. Então não tenha dúvida, não tenha medo, né? E uma coisa interessante é que, uma vez que se torna missionário, se torna um patrimônio da igreja. O profeta dá tudo e quer tudo de melhor para os missionários, né? Eu servi missão em 1978 e estou agora aqui no CTM. E eu penso, caramba, na minha época já era bom, em 78, que não Sem tinha nada. CTM. Hoje, então, vocês são os queridinhos do profeta, né? Decidam e venham. Exatamente. Vocês vão ter um presidente de missão que vai amar muito vocês, uma sister, uma líder, né, uma esposa do presidente que vai amar, vai ser uma mãezona para vocês. Vai paparicar, não vai amar. Paparicar. Eu paparicava meus missionários o tempo todo. Então, assim, vai ser uma experiência maravilhosa. Vocês vão sentir saudade. Sim, a saudade faz parte, mas depois que vocês se envolvem e que vocês têm as suas primeiras experiências no campo, vocês vão se sentir tão bem que depois o difícil vai ser terminar a missão. Creiam nisso, né? Mas vai ser uma experiência maravilhosa, a experiência talvez mais marcante na vida de vocês, com toda certeza. Muito obrigada, de verdade. Muito obrigada por compartilhar suas experiências, né, o seu testemunho e esse convite tão especial para os jovens. Eu realmente sei que, à medida que eles aceitam esse convite do Salvador Jesus Cristo, as bênçãos elas já começam, né? Muitas pessoas elas focam na oposição que vai chegar, mas realmente os milagres e as bênçãos elas já começam. Não apenas durante e depois da missão, mas no momento em que se decide servir uma missão. Então, jovens, muito obrigada por ter nos ouvido hoje e assistido esse episódio. Convidamos vocês a compartilhar com um amigo ou com alguém que vocês conhecem também com idade de servir missão e que talvez possam receber essas respostas que vocês receberam aqui nesse momento. E nós nos encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau!